Olá, estamos de volta com mais uma aula da disciplina Suporte Técnico, Elaboração e Implementação de Projetos. No primeiro módulo, nós aprendemos sobre a definição e os conceitos iniciais de projeto, bem como desenvolvê-lo a partir de uma metodologia. Vimos então 7 fases que podemos seguir para o desenvolvimento de um produto ou de um serviço, dividido em 2 grupos: as fases primárias de um projeto e as fases relacionadas ao ciclo de produção e consumo. Aprendemos também formas de otimizar um projeto, com o objetivo de simplificá-lo, reduzindo custos e evitando retrabalhos. Falamos também de algumas metodologias como projeto para manufatura, projeto para montagem, projeto para qualidade, entre outras. Por último, falamos a respeito de confiabilidade e a sua relação com a disponibilidade do produto, assim como a importância de melhorá-la para que o produto ou serviço tenha um maior destaque no mercado. Hoje, nós daremos início ao segundo módulo da disciplina, em que trataremos a respeito de planejamento de projetos. Falaremos nesse módulo, inicialmente, a respeito de sequenciamento de produção. Veremos em seguida processo de gerenciamento de escopo de um projeto, que, segundo a Instituição Internacional de Gerenciamento de Projetos, são 3. A coleta dos requisitos, a definição do escopo e a criação da estrutura analítica do projeto, EAP. Com isso, nós poderemos falar a respeito de gerenciamento de escopo, tempo e custo de um projeto, bem como dos softwares utilizados para o gerenciamento do projeto. Em especial, trataremos aqui do MS Project. Ao fim do módulo, falaremos a respeito dos sistemas Toyota de produção, assim como do sistema Lean. Na oportunidade, falaremos também a respeito dos conceitos Just-in-Time e Kanban. Iniciaremos a aula de hoje falando a respeito das falhas na etapa de definição ou no processo de gerenciamento do escopo de um projeto. Esse descuido é uma das grandes causas dos problemas em muitas organizações. Então pode ser observado aí na imagem o problema do gerenciamento do escopo de um projeto. Nessa situação estão presentes os clientes, a gerência e a equipe de execução. Na primeira imagem, o cliente tenta detalhar a forma como ele quer que o seu produto seja fabricado, ressaltando aí que essa pode não ser a forma como ele realmente está pensando, ou seja, como ele vislumbra o produto, mas apenas o modo como ele comunica o seu pensamento. Na segunda imagem, a gente pode observar a forma como o líder do projeto entendeu e passou a informação aos seus liderados. Houve então aí, como pode-se observar, uma falha na coleta dos dados e a informação foi passada errada. Devido ao erro de comunicação, o projeto não vai sair como o cliente deseja. Na terceira, na quarta e na quinta imagem, a gente pode observar como cada equipe executou o projeto de uma forma diferente. A forma como o analista projetou e o programador construiu um produto é de uma forma diferente como o consultor de negócios descreveu o produto. Na sexta imagem, a gente pode aí observar o descuido em relação aos detalhes do projeto, documentado aí sem nenhuma informação. As funcionalidades do projeto, elas foram projetadas de modo a entender que apenas uma corda era suficiente para o produto ser executado. Na oitava imagem, o que surpreende é que, apesar de não terem executado o projeto da forma como o cliente queria, a cobrança é como se o cliente estivesse pagando por um parque de diversões ao invés de um simples balanço. Aí na penúltima imagem, a demonstração de que não há nenhum suporte ao produto ou auxílio em relação à manutenção, de modo que ele se acaba rapidamente. E na última imagem, o que o cliente realmente queria
e a gente observa que é diferente até do que ele explicou. E devido à falha na coleta de dados e na execução do projeto, ou seja, no planejamento do projeto, o produto não foi feito da forma desejada. Então, muitas dificuldades podem ocorrer na etapa de definição de um projeto. Algumas dessas dificuldades elas estão detalhadas aí. A primeira delas é a pressa no detalhamento do escopo. E isso é muito comum, principalmente devido ao pouco tempo para a elaboração do projeto. O que ocorre também são discordâncias a respeito dos objetivos do projeto, visto que nas empresas existem muitas mentes com pensamentos distintos, cada um com a sua opinião, e algumas vezes não entram em consenso. E aí pode ocorrer também uma falha técnica no detalhamento do escopo do projeto, muitas das vezes associada à falta de conhecimento técnico na área de aplicação do projeto. Por isso, é de suma importância que cada equipe responsável por determinada área tenha conhecimento para exercer as suas respectivas funções. A rotatividade de pessoal também é um problema muito comum que ocorre durante o planejamento de um projeto, devendo ser evitado, porque na maioria das vezes provoca a falha na definição do escopo. A cultura organizacional é muito importante, porque irá influenciar tanto na forma como o escopo do projeto será desenvolvido, como nas diretrizes que serão seguidas durante a execução do projeto. E aí, quanto à linguagem utilizada, que vai determinar como é que vai se dar a comunicação durante o projeto, ela é determinante na forma como o projeto vai ser detalhado. Isso porque os conhecimentos nas diferentes áreas, eles são diferentes. E se faz necessário que cada um utilize uma linguagem que seja compreensível ao outro. Então, qual a solução? Qual a forma de resolver esse problema? Então, dentro do ciclo de vida de um produto, constituído pelas etapas de iniciação, planejamento, implementação e encerramento, a etapa de planejamento do projeto ela é considerada uma etapa primordial. Eu dei até destaque aí no fluxograma. É nela em que é encontrada a solução do projeto, onde ele será detalhado e as etapas necessárias para atingir o objetivo do projeto vão ser planejadas. Então, aí, durante a elaboração do projeto, a etapa de planejamento ela vai iniciar logo após a definição do projeto e a nomeação da equipe. Ela determinará a função de cada um e as atividades a serem desenvolvidas. É na etapa de planejamento que ocorrerá a documentação do projeto, a definição dos resultados esperados e dos requisitos, e é também nessa etapa que o cronograma do projeto ele vai ser criado. Então serão criados um conjunto de planos para orientar a equipe nas fases de implementação e de encerramento do projeto. Esses planos criados durante esta fase vão ajudar no gerenciamento do tempo, do custo, da qualidade, das mudanças, dos riscos e dos problemas que possam surgir relacionados a isso. Esse planejamento ele também vai ajudar a controlar o pessoal e os fornecedores externos para garantir que o projeto seja entregue no prazo, dentro do orçamento e dentro do cronograma. Então, os objetivos da fase de planejamento do projeto são aí o estabelecimento, primeiro, dos requisitos de negócios, que é onde serão especificadas aí as condições que facilitarão a criação da estrutura do trabalho, estabelecimento dos custos, onde será feito um planejamento orçamentário para definir o custo orçado, que também deverá ser incluído aí na conclusão do projeto, estabelecimento de um cronograma,
que será desenvolvido listando o cronograma completo das atividades e detalhando sua sequência de implementação. Deve-se também estabelecer as listas e as datas de entrega, onde cada um deverá cumprir dentro do prazo com as atividades previstas no cronograma. E o estabelecimento, aí, por último, do plano de recursos, onde serão identificados os papéis e os níveis de habilidades envolvidos no projeto, a determinação de atividades para cada função e o alinhamento dos colaboradores com suas funções, de acordo com as suas capacidades e a sua disponibilidade. Então, qual a importância do planejamento do projeto? Primeiro, o refinamento dos objetivos. Então, a fase do planejamento, ela refina os objetivos do projeto, que foram reunidos durante a fase de iniciação. Além disso, ela inclui o detalhamento das etapas necessárias para atingir esses objetivos, identificando as atividades e os recursos específicos necessários para completar o projeto. Com os objetivos reconhecidos, eles devem ser claramente articulados, detalhando um exame minucioso de cada objetivo reconhecido. Uma melhor descrição dos objetivos. Então, quando descrevemos algo precisamente, isso nos dá uma melhor compreensão do que estamos observando. Isso serve como base para o desenvolvimento dos requisitos do projeto. Significa que, se detalharmos os objetivos de forma clara e articulada, nós vamos conseguir descrevê-los em termos mensuráveis e identificar o que temos que fazer para alcançá-los. Portanto, se fizermos a articulação dos objetivos de qualquer forma, os requisitos eles vão ser mal direcionados e o projeto resultante não representará a verdadeira necessidade, como o caso mostrado no início da aula, no planejamento do balanço. E também a quantificação dos objetivos. Inicialmente, a linguagem para descrever os objetivos ela pode ser qualitativa. Caberá então ao líder, ao gerente aí do projeto, fornecer definições quantificáveis a esses termos qualitativos. O planejamento de um cronograma, do custo e da qualidade, eles são exemplos aí de medidas para quantificar os objetivos. Quantificando, é possível determinar a satisfação do projeto e se a conclusão ela foi bem sucedida. Então, alguns itens que devem ser observados no planejamento de projetos, nós temos aí entre eles o resumo executivo, né? Ele deve incluir aí alguns parágrafos descrevendo de uma forma detalhada e técnica os elementos chaves do projeto, que são detalhados ao longo do plano do projeto, um alinhamento estratégico organizacional, visto aí que toda a organização da empresa ela deverá estar em comum acordo para que o projeto possa ser executado. Outro item aí também é a definição do escopo do projeto. Então, o objetivo geral e os objetivos específicos do projeto, eles devem estar indicados aí nessa seção. Deve haver uma definição quanto ao alcance do projeto, bem como os principais resultados esperados. As especificações de qualidade também deverão estar incluídas aí nessa seção, descrevendo os critérios de desempenho do produto ou do serviço a partir de uma perspectiva do cliente. Os pressupostos do projeto também devem ser incluídos, esclarecendo áreas cinzentas no escopo do projeto. Aí a avaliação de viabilidade e os planos de contingência também é outro item que deve estar presente no planejamento de um projeto. Então, nessa seção aí, deve-se avaliar a viabilidade econômica, técnica, operacional e organizacional do projeto. Aí deve-se também identificar e avaliar os riscos do projeto e fornecer planos de contingência para enfrentar fatores de risco de alto impacto. As restrições também é um item também fundamental na elaboração de um projeto.
né, a elaboração de uma lista aí de qualquer restrição conhecida imposta, seja pelo meio ambiente ou por gerenciamento. Os requisitos de recursos humanos, então deve-se definir a organização da equipe do projeto, os papéis e os requisitos de responsabilidade. Requisitos também aí de material ou de equipamento. Nessa seção deve-se aí definir o espaço, hardwares ou softwares e outros recursos necessários para a execução e conclusão do projeto. Aí também o cronograma e os marcos do projeto. Então o conteúdo aí nessa seção é o que irá definir os marcos e o cronograma de atividades do projeto, com 3 elementos principais: entregáveis, a data de vencimento ou a duração e dependências críticas, né, onde aí vai ser também observado o caminho crítico através do gráfico de Gantt. Ele pode ser obtido aí no MS Project, por exemplo, e a gente vai ver isso mais à frente. A estimativa de orçamento ou de custo, onde são feitas estimativas para a duração do projeto, e os custos geralmente são divididos em 3 tipos: itens de capital, itens de despesas e mãos de obra. E por último, né, um item também que deve conter no planejamento do projeto é o gerenciamento de riscos. Então nessa seção aí vai haver um detalhamento do processo a ser empregado no projeto para gerenciar os riscos. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero você na nossa próxima aula, onde trataremos a respeito de sequenciamento de produção, diagrama de Gantt e carga máquina. Até a próxima.